Beleza. Bom, então, estando todos aí, vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de número 41/2021. Hoje é 19 de outubro de 2021, são 14 horas, a reunião está sendo realizada de forma online. O primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata de número 40/2021. Pergunto se estão todos de acordo. Aprovado, presidente. Aprovado. Então está. Obrigado. Então, a ata de número 40/2021 está aprovada. Matérias, temos a análise do processo de número 000-424-3900/20-4, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 6/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra, então, para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que apresente o seu relatório. Bom, boa tarde a todos. Do relatório. Trata o presente expediente do recurso de auto de infração número 6/2020-DQ, emitido para a Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, em decorrência de fiscalização técnica realizada para a verificação do cumprimento de metas do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Contrato de Programa dos Municípios de Feliz, Alecrim, Campina das Missões, Muitos Capões, Cachoeirinha, Montenegro, Venâncio Aires, Alpestre, São Lourenço do Sul, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Guaíba, Santa Maria, Vista Gaúcha, Constantina, Marcelino Ramos, Caseiros e Cruz Alta. Os apontamentos da equipe de fiscalização foram registrados nos relatórios de fiscalização, comissão do respectivo termo de notificação em processos específicos para cada município, tendo sido registrada uma determinação assim resumida. Determinação D1, cumprimento de metas do Plano Municipal de Saúde e Saneamento Básico e do contrato de programas. Determina-se que a Corsan ateste o cumprimento de cada uma das metas do PMSB apresentadas nas tabelas 1 e 2. Além disso, determina-se que a Corsan ateste o cumprimento das ações para sanar as não conformidades apontadas no relatório de acompanhamento de fiscalização apresentados na tabela 3. Para isso, a companhia deverá detalhar as ações realizadas para o cumprimento das mesmas. Essas informações devem ser inseridas no campo manifestação da Corsan. Ressalta-se que o não cumprimento das metas nos termos estabelecidos pelo PMSB configura não conformidade, uma vez que ocorre a inobservância do contrato de programa, cláusula 8º, inciso 1º. Na prestação do serviço, a Corsan deverá estabelecer, através de negociação com o município, sempre de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações necessárias, definindo prioridades a serem consideradas para o estabelecimento do plano plurianual de investimentos no sistema. Após a análise das manifestações apresentadas pela Corsan aos termos de notificação emitidos, a equipe de fiscalização entendeu pelo não acatamento e recomendou a aplicação de penalidades, de acordo com os relatórios de acompanhamento de fiscalização de cada município, visto que a determinação D1 não foi atendida integralmente. O diretor de qualidade dos serviços da AGERGS decide, com fundamento no inciso 2º do artigo 18º da Resolução Normativa número 32/2016, de outubro de 2016, pela lavratura do auto de infração número 6/2020, uma vez que foram consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentado na exposição de motivos para o auto de infração, ficou estabelecido a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 517.391,66. Oficiada da decisão, a companhia protocolou tempestivamente recurso ao auto de infração, apresentando defesa e complementação quanto aos fatos apontados, a fim de afastar e ou reduzir a multa aplicada, que entende que deve ser reformada.
Assim, apresenta detalhadamente os fundamentos para cada uma das não conformidades e metas apontadas. Quanto ao enquadramento legal, entende que não há que se falar em caracterização de infração, dado que as metas e obrigações previstas nos planos municipais de saneamento básico, notadamente aquelas que fundamentam o auto de infração em referência, estão sendo cumpridas, revisadas ou adotadas alguma medida junto ao poder concedente. Não há falar, portanto, em violação ao disposto nas cláusulas do contrato de programa, já que, 1. As prioridades estão sendo tratadas e negociadas pela recorrente, juntamente com os municípios fiscalizados, tudo de forma a compatibilizar a própria prestação de serviço público ao PMSB. 2. Os serviços estão sendo operados de forma satisfatória, não sendo constatadas alegações e desabastecimento ou de poluição em corpos hídricos ou outros problemas de maior gravidade. 3. Todos os estudos e projetos estão sendo realizados pela recorrente, na maior parte das vezes com a participação dos próprios municípios, tudo para que se compatibilize e se adeque ao serviço, ao crescimento populacional e às limitações econômicas dos municípios fiscalizados. 4. As tecnologias e as soluções empregadas estão sendo aplicadas de forma correta, não havendo qualquer apontamento em conformidade nesse sentido. Quanto à dosimetria da infração, entende que há desproporcionalidade em relação aos itens de não conformidade. Argumenta que, abre aspas, como visto em praticamente todas as situações indicadas, a Corsan adotou alguma providência, não se mostrou inerte. É verdade que em diversas situações, após o período indicado na meta, porém, tal compromisso, em quase em todos os casos, em comento, está em fase de revisão. Assim, não se mostra razoável aplicar uma multa tão pesada contra a companhia. Como foi exposto ao longo deste extenso recurso, em todas as situações, alguma medida está ou será adotada, buscando-se adequar ao disposto na meta compromisso. Muitas vezes, a meta não depende de qualquer ação da Corsan, mas sim de um agir do ente municipal. É preciso ser ressaltado que não se trata de repassar a responsabilidade, mas sim esclarecer que nem todas as questões dependem apenas dessa concessionária. No entanto, se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, o que apenas se admite por hipótese, necessário que a pena seja substancialmente reduzida, ou mesmo substituída por advertência, já que os apontamentos realizados não indicam situação de gravidade ou lesividade aos municípios, que justifica o pagamento da multa no valor de R$ 517.391,66 como arbitrado. Fecha aspas. A Diretoria de Qualidade da Gergs emite a informação número 11/2021-DQ, onde analisa o recurso interposto, sugerindo que seja acatado parcialmente, com o afastamento das penalidades para 7 itens apontados e modificação na sanção aplicada para 3 itens que passam de meta não atendida para a meta atendida fora de prazo. O valor final da multa fica reduzido para R$ 465.734,56. Entretanto, sugere o encaminhamento do processo para análise pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, quanto ao recurso frente às metas e obrigações contratuais não cumpridas no município de Montenegro, especificamente quanto às responsabilidades perante o argumento de que existem situações que impedem o atendimento da meta e que não depende da companhia para ser superada. A Diretoria Jurídica, mediante a informação número 65/2021-DJ, opina que as alegações apresentadas não são suficientes para afastar as responsabilidades da companhia. Em 23 de julho de 2021, o diretor de qualidade, diante dos fatos e provas apresentados e com base nas informações número 11/2021-DQ, número 36/2021-DQ e número 65/2021-DJ,
decide pela reconsideração parcial da decisão, reduzindo o valor da penalidade a ser aplicada para R$ 465.734,56. Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016, a Corsan é oficiada para facultar à concessionária o pagamento da multa no prazo de 10 dias. Transcorrido o prazo sem haver pagamento, a Diretoria-Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação. É o relatório, senhor presidente. Está sem som, senhor presidente. Obrigado, desculpe. Obrigado, conselheiro Petersen. Nós temos uma inscrição agora aqui, que é o senhor Felipe Mota, da Corsan, que pode se manifestar, então, por 10 minutos. Por favor. Então, boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim. Então, eu sou Felipe Mota, advogado da Corsan. Então, primeiramente, gostaria de saudar a todos os participantes, especialmente os eminentes conselheiros, que de forma muito competente conduzem as demandas envolvendo os serviços públicos delegados em nosso Estado. Boa tarde. Partindo-se ao caso concreto, então, trata-se da análise do processo de número 00424390020-4, referente ao auto de infração de número 06/2020, de relatoria do eminente conselheiro relator Paulo Roberto Patterson e de revisão do eminente conselheiro Luiz Henrique Mangiu. Então, em síntese, conselheiros, foram realizadas diversas fiscalizações em vários municípios atendidos pela Corsan, especialmente no que tange ao atendimento e evolução das metas previstas nos planos municipais de saneamento, como referiu o eminente relator. No caso em tela, a GERGS entendeu pela aplicação de multa no valor de R$ 517.391,66, sendo posteriormente reduzido o valor. Então, de forma bem objetiva, a Corsan reforça a tese defensiva apresentada, especialmente o atendimento integral em alguns casos, parcial em outros, e atuação que fica condicionada também à atuação no município, sendo, portanto, de certa forma, impedida a atuação da Corsan sem ter esse amparo municipal. Então, por se tratar de muitas situações que foram trazidas no relatório, serão apenas exemplificadas algumas situações. Por exemplo, Cachoeirinha, a Corsan realizou a substituição de cerca de 8.000 metros de rede, estão em andamento estudos pendentes de ampliação da estação de tratamento de esgoto da Eight Freeway. Então, não há que se falar em descumprimento, conforme indicado no relatório. O mais correto, salvo o melhor juízo, seria se falar em parcial atendimento das metas indicadas, sendo, portanto, novamente pedindo vênia, recomendado a redução da multa aplicada ou a substituição por advertência. Por exemplo, em Campinas do Sul, a questão das fontes alternativas, a própria lei do saneamento é muito específica ao proibir que, em havendo fornecimento pelo sistema coletivo de água, não podem ser utilizadas outras fontes. Então, inclusive, ademais, a Corsan não possui poder de polícia para realizar a fiscalização, não podendo, portanto, realizar o cadastramento solicitado. Então, salvo o melhor juízo, também não há que se falar em descumprimento pela Corsan. Então, quanto à questão também Campinas do Sul, quanto ao lodo, a posição do lodo e da captação, as metas estão sendo revistas continuamente, junto com o Plano Municipal de Saneamento. Então, trata-se de uma ação que necessita ser também trabalhada junto ao município concedente. Então, por ser uma atuação conjunta, não depende apenas da companhia, sendo, portanto, salvo o melhor juízo também, não se falar em descumprimento, e não se devendo aplicar, então, a multa mais adequada, no caso, atendimento, ser aplicado a pena de advertência. Então,
Só fazendo, quis trazer alguns exemplos para todos terem a ciência, como já exposto pelo relator, que são muitas medidas que devem ser adotadas pela Corsan, mas que dependem também da participação e da atuação do poder concedente, sob risco, se não respeitada, ou se não adotada essa atuação, se ter uma atuação descompassada, onde a concessionária Corsan e o município não vão rumar para o mesmo caminho, o que evidentemente não se deseja. Então, novamente, por todas as razões, reforçando o trazido na defesa, a Corsan solicita especialmente nas ações em que haja ou que necessita-se da participação e atuação do poder público, que a multa seja afastada ou substituída por advertência. Tá? Exemplificando, caso de Cachoeirinha, Campina das Missões, desculpa, Feliz, Marcelino Ramos, Montenegro, Vista Gaúcha, entre outros. Já naquelas em que a demanda foi parcialmente atendida pela companhia, a exemplo também Cachoeirinha, Feliz, Marcelino Ramos e Venâncio Aires, que seja reduzindo o montante da multa combinada, em respeito principalmente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que seguramente são sempre buscados e respeitados por essa agência reguladora. E naquelas onde ocorreu integral atendimento, por óbvio, a Corsan solicita o afastamento de qualquer penalidade, a exemplo de muitos capões. Então, senhores conselheiros, em síntese, essa manifestação, agradecendo desde já pelo espaço concedido e reiterando os votos de estima às vossas excelências. Muito obrigado. Devolvo de imediato a palavra para o conselheiro Petersen, então, para que ele apresente as justificativas de seu voto. Primeiramente, senhor presidente, apenas peço desculpas se a minha voz estiver um pouco ruim, que eu fiz uma endoscopia ontem, estou com um pouco de dificuldade para falar, tá? Está arranhando um pouco aí a garganta. Vamos lá. Item 2, fundamentação. A Agergs atua na área de saneamento por previsão legal da Lei número 10.931/97 e por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal número 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, também exige a atuação do órgão regulador. Artigo 20º, parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte das prestadoras de serviços na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. A Diretoria de Qualidade do Serviço da Agergs, diante de suas atribuições, realizou fiscalização junto à Corsan e aos municípios conveniados relacionados no relatório, o que culminou com a lavratura do auto de infração número 6/2020. Conforme referido na respectiva exposição de motivos, tendo sido constatado o não cumprimento das metas nos termos estabelecidos nos planos municipais de saneamento básico e contratos de programa firmado entre os municípios e a Corsan, a penalidade foi aplicada com fundamentação na Resolução Normativa número 13/2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos regulados. Resolução Normativa número 13/2014, artigo 4, constitui a infração sujeita a multa. Inciso 12º, deixar de cumprir as determinações da Agergs e demais disposições legais, contratuais ou regulamentares relativa à modicidade tarifária, eficiência, adequação e qualidade dos serviços prestados, de modo a impedir a eficácia da ação regulatória. Artigo 5º. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. Inciso 3º. Grupo C. Infrações objetos dos incisos 7º a 12º. Artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência. Grupo C, até o custo total produzido por 1.500 metros cúbicos. A referida exposição de motivos, devidamente apresentada
apresenta o enquadramento das infrações, seus fundamentos legais e regulamentares, bem como a dosimetria utilizada, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa da companhia durante o trâmite do presente expediente. O recurso apresentado pela Corsan foi detalhadamente analisado pelas áreas técnicas, conforme informações número 11/2021-DQ, número 36/2021-DQ e número 65/2021-DJ, às quais me reporto. Assim sendo, entende-se que as alegações apresentadas não possibilitam a desconstituição do auto de infração, impondo-se a manutenção da penalidade aplicada após o juízo de reconsideração da diretoria de qualidade. Diante do exposto, voto por 1. Manter a decisão de 23 de julho de 2021, que reconsidera parcialmente as penalidades impostas mediante o auto de infração número 6/2020, aplicando a multa de R$ 465.734,56 à Companhia Rio Grandense Saneamento S.A. Corsan. 2. Notificar a Corsan para efetuar o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e registro nos cadastros competentes, nos termos do artigo 27 da REN número 32/2016. 3. Dar conhecimento da presente decisão aos municípios envolvidos. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion, que é o conselheiro revisor do processo. Item 4 da revisão. Conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passando agora, então, para os debates, eu pergunto ao conselheiro... Perdão. Eu pergunto ao conselheiro... me deu um branco, desculpe. O Porce, Alexandre Porce, se nós temos, se tem alguma consideração. Não, senhor presidente, nenhuma. Obrigado. Também não tenho considerações, então eu devolvo a palavra para o conselheiro Petersen para que confirme o seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Também acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está decidida. Próximo assunto da nossa pauta são as deliberações. Então, nós precisamos deliberar sobre a pré-aprovação do contrato de suprimento de gás biometano a ser firmado entre a Sulgás e a Sebgás Limitada, conforme previsão do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 15.648/2021. A nota técnica de número 4/2021 da GPE, que é referente ao processo 000-978-3900/21-3. Eu pediria, então, a nossa diretora-geral, Estela, que vai fazer um relato. Posso comentar, presidente? Então, por favor. Então, os senhores receberam a nota técnica elaborada, né, pela Gerência de Energia Elétrica, em conjunto com as demais diretorias, analisando esta minuta de contrato de suprimento de biometano. E, então, ali faz toda uma análise, propõe alguns pequenos ajustes, né, na minuta. Após o processo ter sido encaminhado ao Conselho, então,
Foi dado conhecimento à Sulgás, oficialmente, sobre esta nota técnica. Eles dispuseram de um prazo de 5 dias para se manifestarem. Até onde eu tenho conhecimento, eles não se manifestaram, mesmo prazo transcorrido, então parece que anuíram com a nota técnica apresentada. E compete, né, então, ao Conselho agora exercer o juízo de pré-aprovação ou não, né, deste contrato. Então, se houver alguma dúvida, né, ainda a ser esclarecida, enfim, quanto aos termos da nota técnica, a gente pode conversar, nossos gerentes e diretores estão aí. Perfeito. Bom, eu acho que nós temos algumas pequenas dúvidas, alguns temos, por favor, sintam-se. Eu Conselheiro Manjão. gostaria de manifestar. Presidente, colegas, eu tenho 3 pequenas questionamentos, né, e uma dúvida, né. Os questionamentos, no item 25 da nota técnica, ele trata sobre a necessidade de pré-aprovação da AGERGS, caso haja alteração da localização da usina. Eu pergunto, efetivamente é necessária esta pré-aprovação da AGERGS quanto à localização da usina? A gente vai influenciar de alguma maneira com a localização, dizendo sim ou não com relação ao local que eles escolherem? A gente precisa pré-aprovar isto, né? Essa é uma dúvida que eu fiquei. A outra é no item 32, que trata da aprovação prévia da AGERGS para qualquer modificação que implique alteração dos prazos ou demais compromissos assumidos. Né? Quando eu li esse ponto, eu tentei fazer um comparativo com o que acontece com a ANEEL e com a energia, né? Supondo com uma concessionária de transmissão de energia. A ANEEL não fica pré-aprovando modificações ou estabelecendo qual é o local que vai ser instalado uma subestação, ou qual é a bitola que tem que ser os cabos, o espaçamento que tem que ser as torres, qual é o caminho que vai ser adotado, né? Então, eu fico pensando se a gente não está se imiscuindo demais, fazendo pré-aprovações de qualquer modificação. Eu acho até bem ponderado que a gente, após feitas as modificações, a gente verifique o que é investimento prudente, o que não é investimento prudente, assim como a ANEEL faz, glose o que achar inadequado, mas eu não vejo a ANEEL fazendo pré-aprovações de qualquer modificação. A mesma coisa eu fico pensando num contrato de concessão de rodovias. A gente não vai ficar analisando para aprovar se de repente o cara vai fazer lá um pavimento asfáltico, ou se vai trocar para um pavimento de concreto, ou se vai contratar uma empresa A, B e C, e a gente vai ficar se imiscuindo no contrato entre eles. A gente vai analisar o resultado posterior, o fato concreto, verificar se efetivamente é prudente o investimento, se o investimento é de qualidade, e daí tomar uma decisão regulatória. Então, eu fico um pouco preocupado com essas pré-análises, aprovações prévias da AGERGS. E até porque eu tenho dúvidas também se um contrato entre 2 particulares não é muito dinâmico e não ocorreriam várias modificações sucessivas, a gente tendo que pré-aprovar tudo isso. A terceira sugestão, questionamento, o último questionamento as sugestões que a GPE fez, ao serem aprovadas por este conselho, elas provavelmente, entendo eu, que virariam determinações.
eu entendo que a gente deveria escrever esses textos, redigir essas novas determinações para não deixar aberto um entendimento que talvez no futuro venha a não ser o entendimento de nós aqui que nós aprovamos. Então, eu acho que se a gente acolher as sugestões da GPE nesses vários pontos, eu acho que essas sugestões devem ser transformadas em textos, determinando cláusula tal, determina que faça assim, determina que faça assado, que seja assim, que seja assado. Né? Então, essas são as minhas 3 questionamentos. Né? Com relação à dúvida, que é o último ponto, eu sinceramente, eu não sei o que significa essa pré-aprovação que a gente está fazendo. Né? Eu sei que a lei determina que a gente faça essa pré-aprovação, mas eu tenho dúvida, eu não sei se depois de pré-aprovado, a concessionária pode, e a empresa podem mudar à vontade o contrato ou não, ou eles podem fazer o que quiserem, ou estão adstritos exclusivamente a isso que a gente está pré-aprovando. Eu não sei muito o que seria essa pré-aprovação, diferente de uma aprovação, né? Porque em outras áreas, quando a gente aprova um edital, quando a gente aprova um contrato, quando a gente aprova alguma coisa, aquilo não se muda mais, é aquilo que está aprovado, tem que voltar igual para a gente homologar. Agora, essa pré-aprovação, eu sinceramente, eu não sei o que significa isso e quais são os efeitos. Então, eram esses 3 questionamentos e essa dúvida. Se alguém puder me auxiliar. Acho que a gente pode trocar ideia sobre isso, aproveitar a presença do Alexandre, do Vinícius, né? Essa questão da pré-aprovação, eu acho que isso veio para nós também, quando analisávamos, né? É uma questão de entendimento, né? O que nós entendemos dessa pré-aprovação, porque não está escrito em lugar nenhum que signifique isso, né? Então, depois o Vinícius, por favor, me complemente, a nossa primeira leitura foi que este termo foi escolhido pelo legislador, porque isso está na lei, né? Essa pré-aprovação é um termo que está no texto da lei, no sentido de tratar-se de uma minuta. Como não é o contrato definitivo, entenderam que uma minuta é uma pré-aprovação. Se fosse o contrato devidamente firmado, então já seria aprovação definitiva. Que amplitude tem isso, se é imutável? Entendemos que se tem que vir para um ente regulador pré-aprovar uma minuta, depreende-se, mas isso é um entendimento, né, de que sim, isto deverá ser cumprido, né? Senão não teria nem sentido todo esse mecanismo. Então, uma minuta pré-aprova e depois sujeito a uma aprovação definitiva num contrato firmado, onde essas considerações deveriam ser respeitadas, né? Então, essa é uma leitura que se fez a respeito deste termo pré-aprovação, né? Conselheiro Paulo, quer falar? Apenas para colaborar, concordo plenamente com a dúvida que o conselheiro Manjon suscitou com relação a nós aprovarmos, por exemplo, o local de instalação de uma usina ou algo nesse sentido. Acho que isso não é competência, até mesmo que o momento que você entrar nisso, você vai ter que regular isso de uma forma de todos os ângulos, né? Ou seja, se vai aprovar uma instalação, tem que aprovar o todo, né? E eu não sei se nós temos competência para tal. Com relação a essa questão da pré-aprovação, eu entendo o seguinte, que vem um contrato para ser pré-aprovado, significa o quê? Esse contrato vem, a agência examina e pré-aprova. O que é o pré-aprova? Aquele contrato vai ser assinado por ambas as partes, não podendo ser modificado. Então, para que passe primeiro pelo crivo da agência e depois os entes assinam. E não pode ser modificado. Em virtude de ser o diverso de que
os entes façam um contrato, assinam e mandam para a agência, e a agência, eu não concordo com tal item, devolve o contrato para que seja corrigido aquele item. Essa pré-aprovação é justamente para evitar isso. Vem o contrato, não está ainda formalizado entre as partes, a agência examina o todo, está de acordo, pré-aprova. O que é o pré-aprova? Volta para que as signatárias assinem o contrato e depois venha de volta para... Analisa, obviamente, se não foi mudado nada no texto e homologa. Então, eu entendo a pré-aprovação nesse sentido, que venha para ser examinado antes da assinatura pelos signatários. Perfeito. Conselheiro Alexandre, quer fazer alguma... Sim. Bom, primeiro, acho que os pontos que foram trazidos pelo Manjun são pertinentes. E como é uma área de regulação aí nova, né, na agência, tem um processo de aprendizagem, né? Assim, por princípio, o meu entendimento é de que o que a gente puder evitar de engessamento seria melhor, né? Até para também, uma vez que nós vamos ter, acho que vários processos desse tipo, né? Pode chegar num limite que nós vamos ficar com boa parte do trabalho aí sendo tomado para fazer a apreciação dessas pequenas modificações eventualmente no contrato, né? Como a empresa, eu acho que ela vai tomar a decisão de localização baseada no que é o mais eficiente, né? Não vejo muita necessidade da GEG estar entrando nessa questão. Por outro lado, né, um ponto só para reflexão que talvez a gente tenha que levar em conta é avaliar em que medida esses contratos representam de fato um risco expressivo ali para a atividade da empresa, né? Talvez nesses casos em que os contratos, né, não têm um risco tão elevado, né, essa questão de retornar alguma alteração para uma apreciação, a gente possa ter uma ponderação em relação ao tamanho desse risco, até em termos de preocupação ali com a própria, né, regularidade de fornecimento dos serviços, né? Então, para este contexto aqui do contrato, não me pareceria que esses riscos são tão elevados assim para que tenha essa necessidade de um acompanhamento e pré-aprovação sistemática, né? Mas, de qualquer forma, seria bom, acho que, ouvir o pessoal das áreas técnicas para a gente ter um entendimento melhor. Perfeito, perfeito. Eu pedi, então, para o nosso diretor, o Gaston... O Gaston, mas eu ia pedir que o primeiro Vinícius pudesse perfeito, falar sobre a questão da pré-aprovação. Perfeito, por favor. Boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros. Com relação à questão da pré-aprovação, como já foi dito aqui anteriormente, né, ela está prevista, então, no parágrafo 1º do artigo 8º da lei, onde a agência é responsável por realizar essa pré-aprovação, né? Então, nós buscamos aí como socorro, digamos assim, e utilizamos até como uma base para o nosso trabalho, o que consta em uma deliberação lá da Arcesp de número 744, onde existem uma série de itens ali que são analisados dentro do contrato em sede de pré-aprovação. Superada essa etapa, então, eu acho que é entendimento, e já foi dito, acho que o conselheiro Petersen pegou bem a situação, que a pré-aprovação é para aprovarmos, né, para verificarmos as bases com que o contrato ele será firmado, né? E com relação à preocupação dos conselheiros Mangion e do conselheiro Alexandre Porce, o próprio parágrafo 2º do mesmo artigo 8º diz o seguinte, que os contratos de suprimento deverão ser encaminhados pela concessionária à agência reguladora em até 5 dias úteis contados da sua assinatura. Então, esse parágrafo 2º é relacionado à homologação, né, já que, então, isso ele traz a figura homologatória da agência, que é o ato posterior à realização do contrato. O ato anterior à realização do contrato, que é esta pré-aprovação, é onde nós, então, analisamos essas bases aí
que inclusive o próprio teor do contrato possui, né, por força de cláusula contratual, um certo grau de sigilo. Então, é nessas bases, e é isso que difere a pré-aprovação da homologação posterior, conforme o parágrafo 2º. Evidente que, eventualmente, com havendo aí uma discrepância entre o que foi pré-aprovado e o que foi homologado, possivelmente o Conselho Superior, né, talvez subsidiado pela área técnica após manifestações aí da companhia, venha a tomar uma decisão, eventualmente, até de não homologar se o contrato firmado for muito divorciado daquilo que foi pré-aprovado pela agência. Ok. Obrigado, doutor Vinícius. Eu acho que o Alexandre também, né, Estela? E o Gaston poderiam... O Gaston, né? O Gaston. Pois não. Boa tarde, conselheiro. Vocês me escutam? Vocês me escutam bem? Sim. Eu acho que o conselheiro Porce, ele resumiu essa questão de uma forma excelente. O que acontece? Como foi o primeiro contrato que a gente até ali da diretoria de tarifas a gente estava analisando, o relatório que a GPE fez, o trabalho que a GPE fez foi bastante esclarecedor e até traduziu para a gente que não é engenheiro várias questões técnicas importantes. Mas o que acontece? Esse contrato ele representa um risco relativamente baixo, assim, ele representa um risco bastante baixo de problemas futuros nessa concessão, quanto à regularidade, inclusive quanto a questões tarifárias. Só que a gente vê com bastante preocupação com que o controle regulatório seja feito só a posteriori, porque nós estamos tratando de uma indústria que os investimentos eles são maturados ao longo do tempo e eles demandam bastante tempo para ser maturados. Elas são uma indústria diferenciada, essas indústrias em rede, como o gás natural, demandam investimentos iniciais que são ao longo do tempo amortizados. Então, esse controle sendo feito só a posteriori, a gente vê como um risco regulatório bastante elevado. Nesse contrato especificamente, até não. A análise que a gente fez concluiu que o risco é baixo nesse contrato, até ele tem fatores interessantes como diversificar compradores, fornecedores, e a gente também percebeu que é um planejamento de longo prazo que a Sulgás está fazendo. É interessante que ela tenha esse planejamento. Mas até pode parecer engessar a localização da fábrica, mas aí a gente vai ter que decidir se a regulação vai ser feita em cima da empresa ou do mercado, porque a localização da fábrica ela tem desdobramentos na própria tarifa e no próprio mercado. A gente recebeu um questionamento do CAD recentemente para responder ali. Então, se a gente está regulando o mercado de gás natural, não necessariamente a companhia, eu acho que é um risco regulatório bastante grande que a gente só tenha contato, que a gente só tenha papel nesses atos a posteriori. Se a gente vai regular a companhia, bom, aí são decisões realmente de privados, só que em outras situações a gente pode estar fazendo esse controle a posteriori, gerando um risco regulatório bastante grande, porque são investimentos que levam anos para maturar, e eu acho que a gente pelo menos deveria ser comunicado e fazer um estudo preliminar desse. Não sei se uma pré-aprovação seja o caminho correto, porque também a gente não pode engessar esse mercado. Mas, dado o tempo de maturação, eu acho que alguns alertas regulatórios a gente tem que pôr. Se a gente não concordar, por exemplo, com uma capacidade de investimento, isso pode gerar desdobramentos em tarifa, isso pode gerar desdobramentos em regularidade de serviços, pode gerar desdobramentos em qualidade, pode gerar até que a concessão afunde. Eu acho que a gente tem que pegar e fazer, não sei se esse controle anterior, eu entendo a preocupação também do Manjão, mas em partes dessa concessão que o risco é mais elevado, acho que a gente deveria sim fazer esse controle também anteriormente da concessão, assim, e dos atos que vão ser realizados. Assim. Para que lado está indo, pelo menos, essa concessão? Porque depois consertar um investimento que já está em meio a já está sendo realizado, ele demora 20 anos para ser amortizado. Então, a gente pode criar um problema de longo prazo. E eu acho que, para risco mais elevado, a gente tem que sim fazer esse controle anterior também.
Perfeito. Obrigado, Gaston. Alexandre? Boa tarde, conselheiros, colegas. Bom, com relação aí essa questão da localização da usina e essas dúvidas que o conselheiro Mangione trouxe, tá? Primeiro, eu gostaria de retomar um pouquinho ali com relação à questão da lei. Tá? A lei determina essa questão da pré-aprovação para contratos de suprimento. Logo, obras, né? Eu concordo com o que o Mangione está colocando, né? Investimentos, obras, expansão, o que a concessionária vai fazer tem que ser avaliado sob o aspecto do ponto de vista do investimento prudente, lá quando for fazer lá o levantamento de base de ativos, enfim, olhar o mercado da concessionária. Porém, vamos dizer assim, esse contrato que nos foi apresentado, esse contrato do biometano, ele não é apenas suprimento, ele traz com ele obrigações voltadas a obras e investimentos pela concessionária. Então, dá para dizer que tem quase dois objetos aí dentro, né? Talvez o ideal fosse ter um contrato de suprimento de gás e um contrato à parte entre distribuidora e produtor lá de gás, um contrato de conexão, de uso da rede de distribuição, onde vão ter os aspectos relacionados à obra em si, né? Daí sim, uma expansão, a usina mais próximo, mais distante do ponto de conexão, isso tudo se resumiria lá na questão do contrato de conexão e uso da rede. Porém, o modelo que está se praticando não está sendo bem assim, está se colocando, até porque se for cobrar, vamos dizer assim, um uso do próprio produtor, esse uso vai se refletir também em tarifa, né? Porque vai ser repassado para o custo da molécula do gás também. Então, por isso que a Sulgás está assumindo o custo da obra. Então, como está tudo dentro do mesmo pacote, né, qualquer aprovação agora, a gente está aprovando aquele contrato com aquela obra, com aquela distância entre o Citygate, onde vai ser entregue o gás, a conexão da rede existente, com a usina. Tá? A questão da localização da usina não é o nosso objetivo aqui avaliar se ela está bem localizada, mal localizada, se é o melhor ponto. A questão é avaliar os reflexos que a alteração da localização dela vão impactar na rede de gás que a distribuidora é a contrapartida que ela está entrando nesse negócio. Então, isso pode inferir em custos mais volumosos, né? Impactos na tarifa, como o Gaston colocou, né? Pode trazer algum impacto ali adiante que não foi avaliado agora, né? Avaliamos no atual cenário, na atual circunstância. Então, uma alteração da localização da usina pode até ser benéfica, mas também pode ser prejudicial e prejudicar, vamos dizer assim, toda a análise econômica do negócio. Tem outra questão voltada também com a localização da usina, que vem até do próprio edital da própria Sulgás, em que ela estabeleceu um limite de distância, né, do ponto de conexão. Então, futuramente, se isso modifica também todo o negócio inicial que se propôs, né? Então, a ideia seria essa. Eu até entendo assim que, de uma maneira, não caberia a nós, vamos dizer assim, de fato, ficar avaliando obras. Mas, nesse caso, a gente não está avaliando a obra, sim as consequências e a correlação dela com o contrato de suprimento, né? São as contrapartidas que a Sulgás está colocando no negócio. Então, por isso que a gente entendeu na análise técnica que, ocorrendo as condições iniciais, temos que reavaliar o contrato, né? E, de qualquer maneira, alterando qualquer coisa que está hoje no contrato, inclusive a localização, o próprio contrato, como o conselheiro Peters colocou, que vai ser assinado, não vai mais ser esse que está hoje, que tem até uma coordenada geográfica lá. Então, quando vier assinado, já não vai ser esse que está sendo aprovado hoje, né? Então, já a própria lei já nos forçaria a ter que passar por uma nova revisão, uma nova pré-aprovação. Mas eu acho que eu me estendi demais, em suma, seria isso aí. Não, tá ótimo, Thiago. Agradecemos bastante, está bastante esclarecedor aí. Mangione, que levantou as questões fundamentais aí, Mangione, se sentes atendido nas dúvidas ou ainda permanecem algumas?
Na verdade, eu entendi tudo. Eu fico com medo. Aqui, ó. Necessidade de pré-aprovação da localização. Aí eles decidem lá que a localização vai ser 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para lá, ou em outro lugar. Daí vem para cá para a gente pré-aprovar de novo. Né? Qual a importância da gente pré-aprovar isso aí? A gente tem que... Eles façam o que eles quiserem lá, escolham o lugar, e a gente vai verificar depois do que eles escolherem. Por acaso a gente vai dizer, não, 2 quilômetros eu não aprovo. Onde você escolher eu não quero. Não vai existir isso. Né? O que eu acho é o seguinte, eles vão escolher o lugar mais adequado para os dois, e depois vai ter alguma consequência para mais ou para menos, a gente vai avaliar essa consequência em função do lugar que eles escolheram, porque eu sinceramente, eu não vejo no que vai... a área técnica da AGERGS vai dizer, não, 2 quilômetros é muito, eu aceito 1 quilômetro 750. Não vai existir isso. Então, eu acho que a gente só vai criar problema, tendo que pré-aprovar isso. Eles escolhem o lugar que é mais adequado, a gente analisa a consequência que vai ter isso. Quer dizer, acho eu, né? Eu posso estar totalmente equivocado, mas... Qual a periodicidade que se imagina para questões como esta? Eu imagino que seja muito baixa, né? São poucas vezes que vão acontecer questões como esta, de localização, por exemplo. Só uma vez, né? Eles vão localizar a usina uma vez e acabou. Sim, eu digo, mas o próximo evento como este vai acontecer provavelmente em 10 anos. No próximo contrato de fornecimento com uma outra fornecedora. Em síntese, a gente não sabe quantas vezes vai acontecer. Pode acontecer com uma frequência, mas não é uma frequência grande, de qualquer forma, né? E outra coisa, eu acho que isso aqui também, eu não sei se essa figura é uma figura jurídica, mas muitas vezes o pessoal tem a figura do no objection, né? Eu acho que isso aqui está mais na linha do não ter objeção. Exatamente numa lógica né? Ex ante, como diz o Gaston ali, quer dizer, não a posteriori. Talvez fosse muito mais dramático se uma vez escolhida uma determinada localização, aí a agência dissesse, não é, não pode ser. O custo disso e o risco disso seria muito... Imagina alguma coisa desse tipo, né? Não sei se... Bom, de qualquer forma, nós temos uma questão bem pragmática agora, que é a homologação ou não deste item. Imagino que, inclusive, a própria companhia esteja na expectativa desse retorno, né? E a gente teria que se posicionar. Quer dizer, os conselheiros se sentem à vontade para... Presidente, eu trouxe essas dúvidas. Para mim, não tem problema nenhum de homologar, de pré-aprovar ele como ele está hoje. Eu só acho que a gente trazendo responsabilidades e preocupações e atividades para a AGERGS que talvez fossem desnecessárias. Eu imagino um contrato entre dois privados que deve ter uma série de adequações ao longo do tempo. Então, cada vez que eles forem fazer uma adequação, tem que trazer para a agência para pré-aprovar isso aí. Eu sinceramente, eu acho que a gente está trazendo problema para a gente. Né? Mas se a área técnica entende que tem condições de atender de forma ágil essas demandas dos outros contratos que virão, porque a minha preocupação é essa, a gente começa a trazer muita atribuição para a gente, muito pré-isso, pré-aquilo para nós, depois eu tenho medo que a gente não tenha perna para atender todas as exigências que nós estamos colocando, né? Eu já tenho exemplos de outras coisas, de outros editais, de outras coisas que a gente fez, que a gente encheu de coisa, encheu de cuidados, encheu de atribuições para a AGERGS e depois a gente não teve perna para fazer. Né? É só essa a minha preocupação, esse é o meu alerta, né? E daí fica
Só a última questão, né? Se a gente não tem que transformar todas essas recomendações e essas sugestões que estão sendo feitas em texto, para a gente aprovar o texto definitivo. Olha, a Sulgás deverá apresentar para pré-aprovação a localização definitiva da tal. Qualquer alteração deverá ser aprovada pela Agergs, pré-aprovada pela Agergs no prazo de tantos dias. E transformar isso em regra. Sim. Só isso. Perfeito. Eu estou de acordo também. Eu acho que aí se normatiza essa questão, né? O conselheiro Peterson está com a mão levantada? Está sem som. Tá sem som. Desculpe. Duas coisas só. Uma com relação, vou insistir, com relação à questão de localização, de usina e tal, eu creio que isso aí é difícil a gente ter a aprovação nossa, porque depende de licenças ambientais, de outras coisas que não são nossas, não são de nossa competência, né? Então, acho que não é razoável. Segundo, que o próprio Vinícius leu ali, fala em que a agência deverá se manifestar no prazo de 5 dias úteis. O nosso prazo aí para que venha para conselho e tal passa disso. Então, é complicado. Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º lá falam em 5 dias úteis. Quer dizer, então, é complicado. Só isso, presidente, só isso. No mais, não, acho que está perfeito. Com o Mangeon. Inclusive, talvez na sugestão do Mangeon na normatização, a gente fazer uma espécie de compatibilização entre por exemplo, que eu acho que é um belo exemplo, 5 dias, que ele foge dos ritos formais da agência, né? Ele não consegue se encaixar, né, dentro dos ritos, então a gente vai ter que fazer, aí sim, adequações em relação a isso. Cuidando, obviamente, porque a gente, no fundo, a gente está discutindo, eu acho que essa é a preocupação que o Mangeon traz, é a gente não fazer a micro-regulação, porque aí realmente se torna impossível se nós vamos fazer a regulação diária. Isso foge da lógica, inclusive da eficiência da regulação, porque estaria o tempo inteiro acompanhando a companhia. A ideia é terceirizar esse serviço, não é esse o objetivo. Mas talvez o que se possa fazer nessa normatização, e eu concordo plenamente com ela, talvez seja exatamente a gente também começar a pensar em como definir estes prazos aí, que são fundamentais. Definitivamente eles não se encaixam na nossa rotina. Não é possível, em 5 dias, submeter ao conselho. Isso não existe. Tá? Mais alguma consideração? Bom, então, a partir disso, talvez se possa encaminhar a homologação e talvez deixar registrada a necessidade, então, da gente, como diz o conselheiro Mangeon, a gente transformar em textos normativos essas questões aí, para que se tenha, então, uma constância e também não fique caso a caso, vamos dizer assim, essas questões todas de análise aí e homologação, enfim, desses dispositivos. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Perfeito. Eu acho que o pessoal da área técnica, não sei se vai ser o Alexandre, o grupo que fez isso aí, transforma em textos isso aí, a gente daí aprova semana. Eu não sei se também dá para esperar até semana que vem, e a gente aprova semana que vem tudo com os textos e tal, ou a gente aprova Só agora. Só para me entender, conselheiro Mangeon, assim, a ideia, uma coisa é normatizar, e nós já identificamos que é preciso estabelecer algumas normas internas, disciplinando alguns fluxos até desses processos da Sulgás. Mas se eu entendi, a sua sugestão é para que, das sugestões que a área técnica pontuou na nota técnica, aquelas 2 ou 3, a gente pegue aquela sugestão e faça um texto de uma cláusula a ser inserida dentro do contrato, não é uma normativa. Não, essa era a minha ideia. Tá.
Sugestão Então, assim, número 1. criarmos um texto É, para atender a sugestão tal, sugerimos É. incluir no contrato uma cláusula com tal e tal redação. isso mesmo. Seria isso. Seria Apresentar, isso. então, redação para para duas ou três sugestões. Para cada contribuição que a gente fez, sugerindo isso, a gente sugere que seja feito isso, sugere que seja feito aquilo, tal, faça uma cláusula. Cláusula 32. A aprovação da localização da usina deverá ser aprovada pela Gergs, para tanto a concessionária deverá apresentar para a Gergs, não sei qual que é. Seria um complemento à nota técnica, propondo a redação das cláusulas com a sugestão apresentada, é isso? Eu acho que sim, porque se a gente só aprovar a nota técnica como ela está, fica como sugestão, né? E essas sugestões podem ser acolhidas ou não, né? O pessoal da AGERG lá sugeriu isso, isso aí besteira, eu não vou botar, né? Então... até eu entendo que não. Eu acho que na medida em que o Conselho aprova a nota técnica, ele aprova como valendo a nota técnica, né? Sim, mas daí tem que fica ter mais um clara a texto... redação. Eu concordo que fica mais Então, clara tem que já ter um dar a texto redação. dizendo o que é a sugestão, porque eles leem a sugestão e podem entender outra coisa. Sim. Então é só isso, então. Daí eu não sei se a gente tem tempo, parece que esse negócio é meio urgente, eu não sei se a gente tem tempo para aprovar. Desde que chegou aqui, né? Então, não, porque mas acredito que uma semana a mais, o Alexandre pode fazer isso, a gente pré-aprova agora e depois, no meio da semana agora, a gente faz uma reunião administrativa para aprovar as 3, 4 regrinhas que a área técnica vai fazer, e daí já manda tudo, não precisa esperar a semana que vem para fazer uma outra sessão. A gente pré-aprova a nota, a nota técnica hoje, né, com as sugestões de textos que vão ser apresentados pelo Alexandre a serem aprovadas por uma reunião administrativa agora no meio da semana. Eu não sei se também o Alexandre pessoal tem condições de fazer isso até o meio da semana aí. Também não são muitas sugestões, não sei. Pode ser? Ou a gente aprova na semana que vem, na próxima sessão, a gente já vai ter lido as sugestões, tá? Eu só não sei qual é a urgência. Talvez o Alexandre, assim, a gente possa montar esses textos para agilizar, disponibiliza para os senhores por e-mail ou por WhatsApp o arquivo, para os senhores darem uma olhada. Talvez agilize um pouco mais e a gente aprova na semana que vem. A gente só valida valida oficialmente na próxima sessão. Tá bem? Para mim tá ótimo. Tá bem. Ótimo. Tá ótimo, de acordo. Estão todos de acordo? De acordo. Sim, de acordo. Perfeito. Excelente. Então, vencida esta etapa. O quarto item da nossa pauta são as comunicações. Então, primeiro, informar que está pautada para o dia 26 de outubro de 2021, na sessão 42/2021, análise do processo de número 0007753-900/21-9, que trata de alteração da resolução normativa número 32/2016, a qual dispõe sobre processos administrativos de fiscalização e aplicação de sanções regulatórias. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. O outro item, a outra comunicação, é da diretoria-geral. Queres, Estela, mencionar essas questões dos termos de arquivamento? Pode ser, presidente. Por favor. Então, são alguns termos de arquivamentos emitidos pela diretoria de qualidade, referente a fiscalizações que foram realizadas em empresas de transporte de passageiros, para verificação fiscalização mediante indicadores de qualidade. Então, foi feita a fiscalização, as empresas foram notificadas a tomarem alguns procedimentos, elas se manifestaram,
E nesses processos aqui, a diretoria de qualidade entendeu em acatar as manifestações e, por isso, então, o arquivamento dos processos, que são eles. Termo de arquivamento 219 de 2019, da DQ Expresso São Marcos Limitada, processo 1506-3900-171. Termo de arquivamento 288, 2021 DQ, Empresa Reunidas S.A. Transporte Coletivo, processo 653-3900-181. Termo de arquivamento 289, 21 DQ, Reunidas S.A. Transporte Coletivo, processo 481-3900-193. Termo de arquivamento 291, 2021 DQ, Unesul de Transportes Limitada, processo 1278-3900-175. Termo de arquivamento 293/21 DQ, Expresso Guaíba Limitada, processo 347-3900-194. Termo de arquivamento 299/21 DQ, Viação Canoense Limitada, processo 1100-3900-199. Termo de arquivamento 302/21 DQ, Expresso Embaixador Limitada, processo 705-3900-20-8 e, por fim, termo de arquivamento 303/21 DQ, Expresso São Marcos Limitada, processo 707-3900-20-3. São esses. Muito obrigado, diretor Estela. Então, agora passamos para a informação de que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo 0006923900/21-6, 000702-3900/21-8, 000707-3900/21-1, 000708-3900/21-4, 000709-3900/21-7, 000710-3900/21-4, 000711-3900/21-7, 712-3900/21-0, 713-3900/21-2 e 714-3900/21-5 e traz ômega infração de número 21/2021, a GERGS SFG 22/2021, a GERGS 23/2021, a GERGS SFG 24/2021, a GERGS SFG 25/2021, a GERGS SFG 26/21, a GERGS FFG 28, 29, 30/2021, a GERGS FFG, respectivamente relativas às usinas eólicas EOL, Verace, primeiro, AES, distribuição conjunta, conforme a ata de número 11/2021, SE, assessoria. Conselheiro relator é o conselheiro Porce, e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Também temos o processo de números 1095-3900/21-2, que trata de renovação ao termo de autorização de prestação de serviço da estação rodoviária no município de Erechim. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E os processos
de número 720/390021-6, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729 e 730, todos traço 39, traço 00/21-8, que tratam de recursos do Grupo Econômico Ômega aos autos de infração de número 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 42, /2021-AGERGS SFG, respectivamente relativos às usinas eólicas EOL Verace 24/31 e Verace 34/36. A distribuição conjunta conforme ata de número 10/2021, SE Assessoria, conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Então, é um conjunto grande de processos que estão agrupados e daí, então, a apresentação de todos já apresentados de forma já aglomerada. Por fim, temos os assuntos gerais, em que eu abro a palavra para os conselheiros que quiserem se manifestar, caso seja o caso. Não tenho nenhum tema. Então, muito obrigado a todos. Presidente, a presença. Pois não? Só 2 registros, talvez, para deixarmos em ata. Um é referente ao assunto que fomos convidados no início do ano pelo Ministério Público, mediado o Ministério Público, referente ao assunto de transporte de Santa Maria. Então, participamos de algumas reuniões, né, junto com representantes da Prefeitura, das empresas de transporte, o Ministério Público, né, com o qual temos um convênio. E durante esses encontros, a sugestão, o pedido deles é que a gente auxiliasse de alguma forma no processo de licitação que eles, a Santa Maria está realizando, tem um processo judicial, inclusive, tramitando, e que a AGERGS pudesse, de alguma forma, orientá-los, né? Então, nosso compromisso ficou ajustado em ata lá, era que não iríamos nos envolver diretamente no processo, enfim, mas poderíamos analisar o que até então tinha sido feito, propor algumas ideias dentro do que se entende um modelo mais adequado de licitação. E então compomos um grupo, né, de técnicos, né, o Luiz Gaston, o Engler, da Diretoria de Qualidade, o Wesley, da Diretoria Jurídica, e eles elaboraram uma informação com algumas sugestões, enfim, e na próxima quinta, agora está agendado pela manhã, então, uma reunião com este grupo de novo, né, Ministério Público, representantes da Prefeitura e nós da AGERGS, onde deverá ser apresentada, né, esta informação técnica. Então, mais no sentido de compartilhar esse fato. Perfeito, perfeito. Inclusive, é um belo trabalho que foi feito pelo pessoal, de altíssimo nível, muito bacana mesmo, né? E que vai estar à disposição aí para os senhores poderem acompanhar, e a apresentação essa que vai ser feita lá, então, na quinta-feira, né? Exato. Perfeito. E tinha outro ponto, Estela. Pois não? Por curiosidade, as contribuições que nós fizemos e faremos, a gente entra na modelagem de tipo, se vai ser por estrutura de custos, como é o nosso transporte, se vai ser fluxo de caixa,
Alguma coisa assim, a gente propõe alguma coisa ou essa parte a gente nem toca? Talvez fosse importante se o Gaston pudesse fazer um briefing, né? Um abstract Vamos lá. Pois não. Bom, Mangion, na verdade a gente não conseguiu entrar nessa seara, porque o que aconteceu? A gente avaliou, a gente conversou bastante com Santa Maria. Santa Maria, ela está no caminho correto para fazer uma boa licitação. Os estudos de engenharia anterior ao projeto de destino origem, eles estão muito bem estruturados, muito bem realizados. Até a consultoria que eles contrataram foi muito competente nesse sentido. Mas o que acontece? A gente levantou para eles que esse edital ele não está pronto, ele não está nem perto de estar pronto, porque o principal calcanhar de Aquiles é a modelagem econômico-financeira. Ela não existe ainda. Ela não foi realizada, eles não têm matriz de risco, eles não têm estudo de demanda, e a gente apontou para eles que enquanto isso não for feito, a gente não pode opinar na melhoria. Eles estão no caminho certo, inclusive teve um acordo judicial onde eles fecharam com as empresas para poder fazer a licitação quanto aos prejuízos da pandemia, que a gente achou interessante, que as empresas estão pedindo, acho que é algo na ordem de 17 milhões, a prefeitura começou a negociar em 9, mas fecharam um acordo em 3, para resolver e poder sair a licitação dos prejuízos da pandemia. Então, eles estão fazendo um trabalho de boa qualidade, mas eles ainda estão muito embrionários. Sem esses estudos, a gente apontou para eles as diferenças, a gente conversou bastante sobre quais eram as consequências da decisão, mas enquanto não for feito isso, a gente não tem nem como avaliar o tempo da concessão que eles estão prevendo, porque essa modelagem ainda não saiu, assim, ela ainda não foi feita. Então, sem isso, a gente até ficou de conversar com eles, como a gente precisava encerrar e entregar o produto, a gente se comprometeu a continuar conversando com eles quando eles tiverem isso pronto, mas eles ainda não têm. Então, a gente apontou esses pontos sem entrar nesse mérito. Apesar de que, de novo, a Prefeitura de Santa Maria está muito bem intencionada, ela está muito afim que saia um produto de qualidade, mas ela ainda está buscando um caminho. Assim. Esse edital a gente considera que ele ainda vai para ficar pronto algo como 1 ou 2 anos. Só que nesse momento a gente não tem como aprofundar mais o trabalho. No escopo de não fazer pela Prefeitura. Né? Tá, obrigado. Perfeito. E teria mais um ponto, Estela. Obrigado, Gaston. Obrigado, Manjão. Teria mais um ponto que tu dirias? Eu queria, assim, consultar os senhores. Assim, na verdade, nós temos, por uma resolução nossa, que aprovar os ajustes do PAN, Plano de Metas, desse ano de 2021, ainda em outubro. Então, assim, a gente faz um plano de metas, na verdade, ele inicia lá no ano passado, né? A gente aprova e vem fazendo relatórios, né? Nós já são quadrimestrais, então fizemos o segundo relatório de atividades, e nesse momento é a época da gente ajustar, de olhar para o PAN e avaliar o que vamos conseguir, né, cumprir, se vai ter alguma coisa que não vai ser possível atender, e aí propõe os ajustes, apresenta para o conselho, se o conselho entender que está de acordo, a gente aprova, então, os ajustes no PAN. E, então, a minha ideia, as diretorias estão finalizando esses documentos, a gente está inserindo no processo, a minha ideia é, para otimizar o tempo, pensei em enviar esses arquivos para os senhores por e-mail, então, o segundo relatório, as sugestões que estão sendo propostas, né, de ajustes ou de alterações, e qualquer dúvida que os senhores tenham nesses documentos ou na análise deles, a gente, os senhores nos sinalizam, a gente conversa, as diretorias, né, esclarecem, e numa intenção da gente tentar aprovar isso na semana que vem, ou mais tardar na 1ª de novembro. O mais adequado ainda seria na semana que vem, para ficar dentro do mês de outubro. Mas, se houver alguma necessidade, a gente prorrogaria. Então,
Se os senhores entenderem que pode ser assim, eu preparo os arquivos, envio por e-mail e a gente tira qualquer dúvida que for necessária. Para Pode mim ser? tá bom. Então tá. Então acho que Então tá, espero pessoal. Então acho que é mandar isso. até Então, amanhã. muito obrigado aí pela participação na nossa reunião. Eu só ia pedir, então, além para os senhores conselheiros, mais a Estela e a Luciana, depois, e o Vinícius, acho que também é importante, né? Se puderem ficar um pouquinho mais além das assinaturas, uma pequena conversa rápida ali sobre um assunto aí que a gente tem que falar, e se puderem ficar depois, então, agora do final da nossa reunião. Então, muito obrigado a todos, está encerrada a nossa sessão.